Teorias esquisitas que deram certo. A teoria quântica é uma teoria física que descreve o comportamento da matéria e da energia em nível atômico e subatômico. Ela foi desenvolvida no início do século passado e revolucionou nossa compreensão do universo. A teoria quântica nos mostrou que os átomos e as partículas subatômicas não são como as bolas de bilhar que imaginávamos, mas sim entidades muito estranhas, que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e podem se comunicar instantaneamente à distância. A teoria do caos é uma área da matemática que estuda sistemas dinâmicos, que são muito sensíveis às condições iniciais. Isso significa que mesmo uma pequena mudança nas condições iniciais pode levar a grandes mudanças no comportamento do sistema no futuro. A teoria do caos tem sido usada para explicar fenômenos naturais como o clima, o tempo e as epidemias. A teoria da complexidade é uma área da ciência que estuda sistemas que são compostos de muitos elementos interativos. Esses sistemas podem ser muito difíceis de prever e controlar, pois o comportamento de cada elemento pode afetar o comportamento do todo. A teoria da complexidade tem sido usada para estudar sistemas biológicos, sociais e econômicos. O efeito borboleta, baseado na teoria do caos, é uma metáfora que é usada para explicar a sensibilidade dos sistemas complexos às condições iniciais. A ideia é que um pequeno evento, como o bater de asas de uma borboleta, pode ter grandes consequências em um sistema complexo, como o clima. Aqui estão alguns dos princípios da teoria quântica. O gato de Schrödinger é um experimento mental que foi proposto pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. O experimento visa ilustrar a natureza dual da matéria no nível subatômico. O gato é colocado em uma caixa com um átomo radioativo, um detector de radiação e um frasco de veneno. Se o átomo radioativo se desintegrar, o detector de radiação disparará e o frasco de veneno será quebrado, matando o gato. No entanto, de acordo com a teoria quântica, o átomo radioativo está em um estado de superposição de estados, ou seja, ele está simultaneamente desintegrado e não desintegrado. Isso significa que o gato também está simultaneamente vivo e morto. O princípio da incerteza de Heisenberg é uma restrição fundamental da teoria quântica que afirma que é impossível medir com precisão a posição e o momento de uma partícula ao mesmo tempo. Quanto mais precisamente você conhece a posição de uma partícula, menos precisamente você conhece seu momento, e vice-versa. O princípio da incerteza é um dos princípios mais importantes da teoria quântica e tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo. Ele nos mostra que o mundo não é tão determinístico quanto pensávamos, e que há um limite para o quanto podemos saber sobre o mundo. O princípio da incerteza foi formulado pelo físico alemão Werner Heisenberg em 1927. Ele foi desenvolvido como uma consequência da natureza probabilística da mecânica quântica. O princípio da incerteza pode ser expresso matematicamente pela seguinte equação: ΔX multiplicado por ΔP é maior ou igual a HA dividido por 2π, onde ΔX é a incerteza na posição da partícula, ΔP é a incerteza no momento da partícula e H é a constante de Planck. O princípio da incerteza não é uma falha da teoria quântica, mas sim uma consequência da natureza probabilística do mundo quântico. O mundo quântico é regido por leis probabilísticas e não determinísticas. Isso significa que não é possível prever com certeza o comportamento de uma partícula quântica, mas apenas prever sua probabilidade de estar em um determinado estado. O princípio da incerteza tem implicações profundas para nossa compreensão do universo. Ele nos mostra que o mundo não é tão determinístico quanto pensávamos e que há um limite para o quanto podemos saber sobre o mundo. Veja alguns exemplos de como essas teorias são usadas na prática. A teoria quântica é usada para desenvolver novos tipos de computadores, como os computadores quânticos, que podem ser muito mais rápidos que os computadores tradicionais. A teoria do caos é usada para prever o comportamento do clima, do tempo e das epidemias. A teoria da complexidade é usada para estudar sistemas biológicos, sociais e econômicos. Essas teorias estão revolucionando nossa compreensão do universo e estão tendo um impacto profundo em nossas vidas. Vamos detalhar melhor estas teorias. A teoria quântica é a base da física moderna e descreve o comportamento da matéria e da energia em nível atômico e subatômico. Ela foi desenvolvida no início do século XX e revolucionou nossa compreensão do universo.
A teoria quântica nos mostrou que os átomos e as partículas subatômicas não são como as bolas de bilhar que imaginávamos, mas sim entidades muito estranhas que podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo e podem se comunicar instantaneamente à distância. Por exemplo, a teoria quântica afirma que os elétrons não orbitam o núcleo do átomo como planetas orbitam o Sol, mas sim, estão em uma nuvem de probabilidade ao redor do núcleo. Isso significa que não podemos dizer com certeza onde um elétron está em um determinado momento, mas apenas podemos dizer qual é a probabilidade de encontrá-lo em um determinado local. Outra característica estranha da teoria quântica é que os elétrons podem se comunicar instantaneamente à distância, mesmo que estejam separados por grandes distâncias. Isso é conhecido como teletransporte quântico e é uma das coisas mais estranhas e fascinantes da teoria quântica. A teoria quântica é uma teoria muito poderosa e tem sido usada para explicar uma ampla gama de fenômenos naturais como a estrutura da matéria, a função da luz e o comportamento dos átomos e das moléculas. A teoria quântica também está sendo usada para desenvolver novas tecnologias, como os computadores quânticos, que podem ser muito mais rápidos do que os computadores tradicionais. A teoria do caos é uma área da matemática que estuda sistemas dinâmicos que são muito sensíveis às condições iniciais. Isso significa que mesmo uma pequena mudança nas condições iniciais pode levar a grandes mudanças no comportamento do sistema no futuro. A teoria do caos é um ramo da matemática que estuda sistemas dinâmicos que são muito sensíveis às condições iniciais. Isso significa que mesmo uma pequena mudança nas condições iniciais pode levar a grandes mudanças no comportamento do sistema no futuro. A teoria do caos é usada para estudar uma ampla gama de fenômenos naturais, como o clima, o tempo e as epidemias. Um dos exemplos mais famosos da teoria do caos é o efeito borboleta. O efeito borboleta é a ideia de que um pequeno evento, como o bater de asas de uma borboleta, pode ter grandes consequências em um sistema complexo, como o clima. Isso ocorre porque os sistemas caóticos são muito sensíveis às condições iniciais, e mesmo uma pequena mudança nas condições iniciais pode levar a grandes mudanças no comportamento do sistema no futuro. A teoria do caos é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para entender uma ampla gama de fenômenos naturais. No entanto, é importante notar que a teoria do caos não é uma ferramenta de previsão. Os sistemas caóticos são muito imprevisíveis e é impossível prever com certeza como eles se comportarão no futuro. Aqui estão alguns exemplos de como a teoria do caos é usada na prática. Prever o comportamento do clima, prever o comportamento do tempo, prever o comportamento das epidemias, desenvolver novos medicamentos, desenvolver novos materiais. A teoria do caos é uma ferramenta poderosa que tem o potencial de revolucionar nossa compreensão do mundo. A teoria da complexidade é um ramo da ciência que estuda sistemas complexos. Sistemas complexos são aqueles que são compostos de muitas partes interativas, e o comportamento das partes pode não ser facilmente predito. A teoria da complexidade é usada para estudar uma ampla gama de sistemas, incluindo sistemas biológicos, sociais e econômicos. Um dos conceitos mais importantes da teoria da complexidade é o da emergência. A emergência é a ideia de que o todo é maior do que a soma das partes. Isso significa que o comportamento do sistema complexo não pode ser simplesmente deduzido do comportamento das partes individuais. Em vez disso, o comportamento do sistema complexo surge das interações entre as partes. A teoria da complexidade é uma ferramenta poderosa que tem o potencial de revolucionar nossa compreensão do mundo. A teoria da complexidade pode ser usada para entender uma ampla gama de fenômenos naturais e sociais, e pode ser usada para desenvolver novas tecnologias. Aqui estão alguns exemplos de como a teoria da complexidade é usada na prática. Estudar o comportamento das redes sociais. Estudar o comportamento da economia. Estudar o comportamento da natureza. Desenvolver novos medicamentos. Desenvolver novos materiais. A teoria da complexidade é uma ferramenta poderosa que tem o potencial de revolucionar nossa compreensão do mundo. Aqui estão alguns exemplos de sistemas complexos. O cérebro humano. O sistema imunológico. O mercado financeiro. O clima. A internet. A teoria da complexidade é usada para estudar esses sistemas e entender seu comportamento. A teoria da complexidade também é usada para desenvolver novas tecnologias que podem ser usadas para controlar e gerenciar esses sistemas. Ela é um campo de estudo relativamente novo, mas já teve um impacto profundo em nossa compreensão do mundo.
A teoria da complexidade está ajudando-nos a entender a natureza da vida, a economia e o clima. A teoria da complexidade também está ajudando-nos a desenvolver novas tecnologias que podem ser usadas para resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo. Ela é uma área de pesquisa ativa e em rápida evolução. Novos insights estão sendo feitos a todo momento. A teoria da complexidade é uma ferramenta poderosa que tem o potencial de revolucionar nossa compreensão do mundo e de como o mundo funciona. Aqui estão os principais cientistas das teorias quântica, do caos e da complexidade. Teoria quântica, de Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, entre outros. Teoria do caos, de Edward Lorenz, Mitchell Feigenbaum, David Ruelle, Stephen Sally, entre outros. Teoria da complexidade, Ilya Prigogine, Mitchell Waldrop, Stuart Kauffman, entre outros. Os principais obstáculos que esses cientistas enfrentaram na época foram: teoria quântica, a falta de instrumentos adequados para observar fenômenos quânticos, a dificuldade de conciliar a teoria quântica com a física clássica, e a resistência de alguns cientistas à ideia de que a matéria e a energia podem ter comportamentos aparentemente aleatórios. Teoria do caos, da dificuldade de prever o comportamento de sistemas caóticos, a falta de uma base matemática sólida para a teoria do caos, e a resistência de alguns cientistas à ideia de que o mundo pode ser imprevisível. Teoria da complexidade, da complexidade dos sistemas complexos, a dificuldade de definir o que é um sistema complexo, e a falta de uma base matemática sólida para a teoria da complexidade. O conceito do efeito borboleta foi desenvolvido por Edward Lorenz em 1963. Lorenz era um meteorologista que estava estudando o comportamento do clima. Ele percebeu que mesmo pequenas mudanças nas condições iniciais podem levar a grandes mudanças no comportamento do clima no futuro. Esse fenômeno foi chamado de efeito borboleta, pois abater de asas de uma borboleta em um lugar pode ter um efeito significativo no clima em outro lugar. O efeito borboleta, baseado na teoria do caos, é um exemplo de como sistemas complexos podem ser imprevisíveis. Sistemas complexos são aqueles que são compostos de muitos elementos interativos, e o comportamento de cada elemento pode afetar o comportamento do todo. O comportamento de sistemas complexos é muitas vezes difícil de prever, pois mesmo pequenas mudanças nas condições iniciais podem levar a grandes mudanças no comportamento do sistema no futuro. O efeito borboleta tem implicações importantes para nossa compreensão do mundo. Ele nos mostra que o mundo não é tão previsível quanto pensávamos, e que pequenas mudanças podem ter grandes consequências. O efeito borboleta também nos mostra que sistemas complexos são muitas vezes difíceis de entender, e que pode ser difícil prever seu comportamento. Durante a elaboração da teoria quântica, houveram algumas discordâncias conceituais. A principal delas foi entre Einstein e Bohr. Albert Einstein não acreditava na física quântica porque ela desafiava sua crença em um universo ordenado e previsível. Ele acreditava que a física deveria ser baseada em leis que fossem eternas e imutáveis, mas a física quântica mostrou que o mundo não é tão previsível quanto pensávamos. Einstein também tinha um atrito com Niels Bohr, um dos fundadores da física quântica. Bohr acreditava que a física quântica era uma descrição completa do universo, mas Einstein acreditava que ela era apenas uma aproximação. Ele acreditava que havia uma teoria mais fundamental que explicaria a física quântica e a física clássica. A frase "o Deus não jogava dados" é frequentemente atribuída a Einstein, mas ele nunca disse isso exatamente. Ele disse "eu não consigo acreditar que Deus jogasse dados com o universo". Essa frase é frequentemente interpretada como uma crítica à física quântica, mas Einstein não estava criticando a física quântica em si, mas sim a interpretação de Bohr da física quântica. Ele acreditava que a interpretação de Bohr era incompleta e que havia uma teoria mais fundamental que explicaria a física quântica e a física clássica. A discussão entre Einstein e Bohr continua até hoje. Não há consenso sobre qual interpretação da física quântica está correta, e é possível que nunca saibamos. As teorias quântica, do caos e da complexidade são ainda em desenvolvimento, mas já tiveram um impacto profundo em nossa compreensão do universo. Elas nos mostraram que o mundo é muito mais complexo e imprevisível do que pensávamos, e que existem forças e fenômenos que não podem ser explicados pela física clássica. Ajude o canal Cebola em Conserva a crescer se inscrevendo, dando seu gostei e compartilhando com as pessoas que você gosta. Continue vendo nossos vídeos. Em breve teremos mais. Obrigado por assistir e se inscrever.